Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Yampcast, o podcast que descomplica o e-commerce brasileiro. Eu sou Laila Santos, Product Marketing Manager aqui da Yamp, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre storytelling e copywriting. Como contar histórias para impulsionar as vendas do seu e-commerce. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre os segredos de como criar um copy estratégico para potencializar as suas vendas. Olha ela de novo, a mulher que brilha. Tudo bem? Tudo bem, você? Oi, gente, tudo bem? Eu tô bem também. Desculpa, esqueci de responder. Eu sou o Lopan, Head de Comunicação e Parcerias da Yamp, e a gente está aqui em mais um Yampcast, e a gente vai falar desse assunto tão interessante que a Laila falou pra gente agora. E para falar sobre ele, a gente convidou a Laisa Loretti. Tudo bem, Laisa? Hoje, a Laisa, que é copywriter, estrategista e consultora de performance, ela já faturou 33 milhões de reais nos últimos 4 anos e eu não consigo comprar uma bicicleta. Entendeu? Não sei nem falar Brincadeira, isso. Né? A Laisa vai trazer pra gente suas experiências no quesito... É brincadeira, tá, gente? Ela vai trazer suas experiências no quesito de copy para vendas e eu quero te agradecer, Laisa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e a gente está muito feliz com a sua presença. E vamos começar? Vamos lá? Laisa, qual que é a importância do storytelling e copywriting para o sucesso de um negócio de e-commerce? Bom, eles ajudam muito na parte da conexão, né, principalmente com o cliente, o que ajuda muito na conversão também. Né? Então, quando você consegue trazer uma linguagem que traga uma afinidade para o seu cliente, né, isso vai favorecer ainda mais a relação dele com a sua marca. É o que diferencia de um concorrente para você. Né? Quando você tem uma marca que realmente se conecta com o cliente, ele vai ser fidelizado por você. Então, quando você usa esses gatilhos de comunicação a favor do seu negócio, você tende a fidelizá-los, porque eles vão sentir que você entende. Então, quando isso está estabelecido, só favorece. Legal. Show. E, Laisa, para você, quais são os elementos essenciais e as etapas de uma boa história de marca no contexto de e-commerce? Bom, para mim, ela tem que ser autêntica e relevante. Né, e relevante principalmente para o público, porque muitas pessoas às vezes querem falar da história da marca, querem falar um pouco sobre si, mas esquecem de fazer o alinhamento, né? A gente vê muitas marcas no mercado, por exemplo, do mercado commodity, roupas, às vezes cuecas, roupas básicas. A Insider, por exemplo, ela utiliza muito isso, né? E eu vejo que a Reserva também utiliza, tem muitas marcas que fazem isso, né? E o que importa nisso tudo? Não é só o que você quer mostrar, mas sim como o seu cliente te vê, né? Porque você pode tentar fazer a imagem que você quiser, mas se você não conseguir o alinhamento com o que o seu cliente realmente espera, né, não precisa ser algo extraordinário, o básico bem feito, às vezes uma roupa básica, né, que cumpre uma funcionalidade que resolve uma dorzinha ali, já é suficiente para as pessoas serem fidelizadas por aquela marca, né, e é algo que geralmente está nos valores. Então, quando a empresa ela quer trazer um diferencial e ela quer levar para o cliente dela, ela precisa mostrar isso. Né? Então, você tem um benefício, mas o que te torna realmente diferente das outras? Aí é aquilo ali que você vai começando a construir com o seu cliente, o seu diferencial e a relação que vocês vão construindo. Legal. E qual que é a dica que você pode dar para quem está nos ouvindo em relação à conexão emocional? Porque ela é muito importante, né? Sim. As pessoas precisam perceber que existe uma verdade naquilo, né? Sim. Qual que é a dica que você pode dar sobre isso? Como criar a conexão através do storytelling? Bom, sempre através das pesquisas de público, né? Quanto mais você entender a mente do seu cliente, mais fácil fica. Né? É muito difícil que alguém consiga falar de uma emoção que não vive, né? Homens não conseguem falar do que é uma dor de parto, mulher não sabe o que é um chute, né? E por mais que a gente sempre tente comparar, ninguém vai conseguir saber, porque são dores diferentes, que cada um vai sentir de um jeito. Então, quando a gente faz uma pesquisa, por mais que eu não saiba a dor, eu vou entender ao máximo o que é aquela dor, como que aquilo incomoda, entender na profundidade do ser, porque muitas pessoas querem falar de conexão,
mas elas não procuram a dor de fato, né? Às vezes uma pessoa ela age de um jeito por um comportamento específico e se você quer conectar, você precisa entender sobre isso, né? Qual o sentimento que está por trás daquilo ali? Às vezes o cara ele tem uma dor, mas ele não vai ser impactado pela dor direta, mas sim pela causa, né? Se a gente fala de um produto que, sei lá, o cara sofre com insônia, às vezes não é insônia. Se um cara ronca, não é ele que tá ouvindo, é a esposa, né? Então, quando a gente quer vender um produto para uma pessoa, eu vou vender para esse cara que ronca que nem tá ligando ou para a esposa do cara que tá ali todos os dias ouvindo, né? Então, a gente quer falar de dor, mas quem tá realmente sendo impactado, né? E no dia a dia dessa pessoa, como que isso realmente impacta? Então, quando você entende isso, é muito mais fácil conectar. Porque você vê o seu produto, você vê o que você tem e o que o cliente espera. Isso que a Laísa falou pra gente me fez lembrar a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre dor no marketing. A dor o que eu me lembro é que a dor de uma pessoa que tem uma barriga grande, por exemplo, que quer emagrecer, não está no fato dele ser obeso, mas muitas vezes está ligado ao fato dele abaixar e não conseguir calçar o próprio tênis. Sim. Né? E uma coisa que a Laísa falou que eu achei super interessante, que eu quero te perguntar, é sobre pesquisa, que é algo que a gente trabalha muito na Yamp, né? Quais são as ferramentas que você utiliza para fazer pesquisa? De que forma que você aplica isso? Porque eu acho que certamente muita gente que está nos ouvindo não sabe como fazer. Sim, vamos lá. Bom, tem vários níveis de pesquisa, né? Tem as pesquisas de público realmente tentando entender a nível comportamental, se o público é um público de maior idade, né? Tem produtos que a gente já tem um direcionamento, a gente já sabe que tem um corte de idade, tem produtos que são mais abertos, né? Tem produtos que envolvem estilos, então tudo isso vai ditar muito o tipo de pesquisa e quais são os dados que a gente vai trazer. O tipo de projeto também vai mudar um pouco, porque dependendo, você não precisa fazer uma pesquisa tão aprofundada, ou outras você vai precisar pesquisar, por exemplo, problemas de saúde, problemas que são complementares àquele, né? E aí, quanto mais você pesquisa, mais você vai entendendo aquele público. E aí, o que eu utilizo? Primeiro, eu já tenho uma noção muito grande, né? Já são 4 anos atuando no mercado. Então, para mim é fácil. Eu vejo um produto, eu vejo um público, eu consigo pensar em 3 outros públicos diferentes. Porque no Drop acontecia muito isso. Os meus clientes me procuravam com o mesmo produto. Então, eu tinha que fazer ângulos diferentes, ofertas diferentes. E quando você faz essa pesquisa, você precisa saber o que eu quero encontrar desse público, né? Eu tenho um produto que eu sempre exemplifico. Eu tô vendendo um rastreador, mini rastreador. Ele é 5 em 1. Parece muito atrativo eu falar o quanto que ele é multifuncional, que ele serve para tudo, que ele tá com você em qualquer momento. Mas é muito mais importante que eu saiba a dor do meu público se eu quero vender para quem tem Alzheimer e essa pessoa se perde, ou se eu quero vender para quem tem pet e colocar na coleira, ou se eu quero vender para quem acha que o marido tá traindo. Então, eu tenho um produto. A pesquisa que eu vou fazer, eu preciso saber qual é o público que eu quero atingir, qual é a dor que eu vou atingir. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, né? Você vê o produto e entender quais são as dores. E aí, no segundo passo, quando você já entende o produto e quais são as dores, você tem que começar a diversificar essas ofertas, né? E aí, por exemplo, se eu quero falar para quem tem pet, eu vou trazer muito mais dados sobre cachorros que se perderam, sobre tudo isso, né? O quanto que aquilo ali preocupa, trago uma matéria, trago dados, algumas outras coisas, né? De abandono, de, sei lá, conto uma história, eu posso contar uma história de um pai de pet que encontrou o pet depois de sei lá quanto tempo, e aí hoje ele comprou aquilo porque, de alguma forma, ele encontrou e aí ele falou, cara, eu não quero mais perder meu cachorro. Quem não vai se impactar com isso? Porque quem tem pet sabe como que é difícil quando eles se perdem. Então, esse cara, ele vai se impactar. E aí entra um storytelling, por exemplo. Né? Eu só consigo entender isso quando eu entendo a dor. Né? Se eu não consigo me sensibilizar com essa dor do cara que perdeu o cachorro, se eu continuar tratando o cachorro só como um animal que ele se perde e tá tudo bem, não vai ser assim. Então, eu preciso começar a entender. Quando esse cachorro se perde, como que essa pessoa fica? Qual a sensação que ela tem? O que ela faz? Ela começa a andar pela rua, ela começa a espalhar panfleto, imprime, coloca em todos os postes, coloca recompensa. Então, ela não precisa passar por isso. Mas eu posso contar a história do cara que passou por tudo isso para que ele sinta aquela angústia, né? E eu só consigo isso através da pesquisa. Então, você tem que realmente entender como que esse público se comporta, né? Esse cara, ele vai começar a mandar nos grupos e aí, de alguma forma, ele precisa entender que se ele tivesse aquele produto, aquilo ali teria sido resolvido.
Então, ele hoje, ele consegue ver aquela solução e ele agradece. Pronto, aquele ali vai ser o depoimento principal para mim. Porque entra uma história forte que vai gerar conexão, que quem já perdeu o pet sabe, quem ainda não perdeu não vai querer passar por isso, vai olhar pro cachorro e vai falar, meu Deus, não posso perder meu bichinho. Né? E ele compra, porque ele não quer perder. Só que se eu vendesse o produto 5 em 1, eu não ia conseguir fazer todos esses impactos, né? E aí se eu já vou para um outro ângulo de, sei lá, traição, de pegar essas pessoas que têm a desconfiança e querem colocar para poder rastrear o marido, por exemplo, eu não vou conseguir impactar ela com a mesma oferta de pet. Show. Legal. Você falou muito sobre adaptação de personas mesmo, né? Entender qual que é a dor, com quem você tá falando. Falando de canais, então, adaptação para canais de redes sociais, para e-commerce mesmo. Como adaptar copies e storytelling. Isso. Olha, eu fiquei tão... Storytellings Usando storytelling, né? para poder falar em canais diferentes. Sim, vamos lá. É justamente isso, né? A resposta tá na pergunta, é na adaptação, né? Quando a gente entende que o Instagram, ele funciona de um jeito, o YouTube funciona de outro, e o Twitter funciona de outro, cada marca vai se posicionando em pontos. E o e-mail, o meu cliente, ele usa o e-mail, quanto que o e-mail é relevante, quanto que as redes sociais são relevantes, né? E o storytelling, ele entra também, às vezes, para você manter o teu cliente ativo na sua base de relacionamento, porque é muito difícil você conseguir deixar um cara fidelizado no Instagram que ele não fala nada diferente do que produtos. Sabe? O que tem de atrativo se a pessoa não for um comprador compulsivo para ele ficar seguindo, né? Então, as redes sociais, elas vêm para você começar a humanizar um pouco mais a marca, trazer relações, talvez fazer enquetes, né? Contar alguma coisa. Você consegue utilizar o storytelling nos stories, por exemplo, para contar de cases, de transformações, de como o produto melhorou a vida de uma pessoa. Você consegue fazer até um quadro de lendo depoimentos que a gente recebe. Por exemplo, tem gente que não faz isso, mas se é uma marca mais presente, mais humanizada, e eles podem fazer aquele green screen, coloca ali os depoimentos, a gente gostou muito, sabe? Se for uma marca que traz mais uma conexão, ou se for outro tipo de marca, só talvez utilizar as provas sociais como fato de autoridade, né? Para poder realmente mostrar que o produto funciona, que serve, ok. Aí falando a nível de anúncios, a gente utiliza às vezes para algumas campanhas também, né? Utiliza provas sociais, pessoas que compraram e falaram que realmente gostaram, ou então tem muita gente que paga, né? Tem uns sites, né, 20 pila, vários sites assim, que você consegue pedir para alguém contar, né? Então, dependendo, você consegue pedir para alguém contar uma história do seu produto, só que você tem que se responsabilizar pelo que você está vendendo. Né? Não dá para também utilizar essas estratégias assim para só utilizar como manipulação, para convencimento, né? E o e-mail já é uma linguagem totalmente diferente. Mas eu me lembro muito bem de um case que eu fiz de e-mail, que foi para um cliente que vendia roupas por atacado. E ele fazia as fabricações de peças, e eu quis contar, através de um e-mail, como uma oportunidade. Foi um e-mail mais voltado para um público frio. E eu contei eu falei assim, como que a nossa aluna transformou tantos reais em tantos. E aí eu contei que tudo começou, aí eu começo contando toda a história, devagarzinho, como que foi esse começo, que ela pegou ali, fez o pedido. Só que antes dela fazer o pedido, ela já tinha anunciado no grupo das amigas, as amigas compraram. Então, antes das peças chegarem, ela já estava fazendo o segundo pedido. E eu falo quanto que ela investiu, quanto que ela lucrou, por quanto que ela vendeu. E eu mostro tudo aquilo ali, porque a ideia era mostrar que qualquer pessoa poderia empreender. Então, eu peguei um storytelling, criei ali uma história para poder dizer que ali, ela conseguiria pedir todas as peças, e se ela não tinha uma ideia ainda de como vender, ela podia utilizar o grupo dela do WhatsApp. E eu falo que deu o que falar nos corredores da loja, né? Tudo isso, porque eu queria trazer, né, esse fator de confiança, porque nesse caso eu precisava agregar que ela conseguiria vender. Então, para ela tentar fazer um pedido mínimo que fosse e tentar vender para o grupo dela de amigas, que ela poderia empreender assim. E mostrei ali, né, como se fosse realmente a prova social, através de um storytelling. Show. Então, Legal. tem muitas formas. E aí, essa foi por e-mail, teve uma conversão bem legal. Se você pudesse elencar aqui algumas marcas que usam o storytelling, né, de forma eficaz, quais você citaria pra gente aí de exemplo? Storytelling, vamos lá. Olha, a Virgínia, ela usa muito bem, né? Eu considero a Virgínia, inclusive, um e-commerce, porque, querendo ou não, ela tem a marca dela, ela vende... Ela é uma influenciadora, né? Na verdade, ela tá ali nesse papel.
E ela traz o storytelling dela de uma forma muito natural. Ela sempre inclui dentro da rotina dela. Então, ela primeiro começa utilizando com a prova social, né, para poder mostrar ali que o produto que ela tá usando, ela faz toda essa antecipação, ela não faz só o storytelling, mas tudo isso faz parte da construção dela, do storytelling, de todos os dias estar ali mostrando. Então, ela antecipa muito o produto, ela mostra o uso, ela fala dos benefícios, daqui a pouco ela lança. Quando ela lança, é um sucesso de vendas, porque as pessoas já estão desejando. E ela continua, né? Teve muitas coisas, por exemplo, a polêmica da base. Teve uma divisão na internet de gente que concordava e gente que discordava, mas eles continuaram vendendo e continuou vendendo muito até para quem queria testar só para fazer hate. E ela utiliza o storytelling dela sempre, mostrando os benefícios do produto, os diferenciais. Ela falava que era uma base com, não sei se era termoativos, que cuidavam da pele, e isso acabou depois ficando meio... Né, foi meio que refutado, porque falaram que os cosméticos dela estavam num grau da Anvisa diferente, que não estavam sendo considerados esses dermocosméticos. E aí isso foi algo que eu percebi que prejudicou um pouco a questão da estratégia deles. Porque, querendo ou não, eles estavam vendendo algo ali diferente. Mas tudo isso é ancorado pelo storytelling, né? Do quanto que aquele produto ali é um bom produto, que é uma base que vai estar na pele, a pele tá no rosto, todo mundo tem um cuidado muito grande. Então, entendendo que tinha os termoativos, que iam cuidar, não sei o quê. Tudo isso é contar para falar dos benefícios da composição. No fundo, a gente só tá falando do que tem de composição, né? E a gente falar que aquilo ali vai cuidar da pele, tudo isso é contar uma história. Uma outra que utiliza é a Magalu, né? Eles usam, na verdade, aquela boneca delas virtual, né? Para trazer uma humanização. Então, elas trazem essa humanização até mesmo para os setores de atendimento que são mais burocráticos, né? Os saques, todas essas coisas. Então, dá para usar várias formas, né? Trazer essa história, trazer esse conceito. Tem muita marca que usa também, às vezes o iFood ele utiliza alguma historinha, alguma coisinha pequenininha, muito curta, mas tem infinitas, né? Tem muitas formas de você contar algo. Né? Acho que quanto mais natural, melhor. É muito legal, né, dar essas dicas para que as pessoas também acompanhem, né? Exatamente. Vejam referências, por Sim. isso que a gente está perguntando. Laísa, como contar histórias, como usar histórias de sucesso de clientes para impulsionar as vendas no e-commerce? Aproveitando isso a favor da autoridade, né? Uma coisa é quando a gente cria um depoimento. É muito comum no e-commerce, né? Que a gente comece a trazer uns depoimentos. Uma das coisas que eu sempre faço, inclusive, é isso, né? Independente do produto. Todo produto na minha fase de teste no dropshipping, ele vai passar por... Ele vai ter a cópia do anúncio, ele vai ter a cópia da página e de depoimentos, né? Então... eu pego esses depoimentos para usar a favor para aumentar a autoridade. Então, eu tento sempre contextualizar com o máximo de storytelling possível, mostrando que o cara comprou, que ele precisava para uma coisa. Eu coloco detalhes específicos, né, para poder trazer mais lucidez ali à história. Mas quando a gente tem os depoimentos reais dos clientes, de pessoas de fato que utilizaram, a gente consegue utilizar isso muito a favor. A gente pode, muitas vezes, marcar a pessoa, coloca talvez numa rede social, pergunta se pode repostar, né, marca essa pessoa, que quando essa pessoa repostar, você reposta de novo. E aí você coloca, por exemplo, um destaque. Porque vai estar não só a sua postagem, mas a repostagem daquela pessoa, mostrando que é um perfil. Então, qualquer pessoa ali no Instagram que clicar, ela vai conseguir chegar a ver que é um perfil de uma pessoa real. Né? Então, quando essa pessoa fala do seu produto, de alguma forma, se você tem uma boa relação, não vai ser problema nenhum para ela, que já mandou um depoimento, autorizar a postagem. Né? E às vezes para essas pessoas é até um privilégio, né? Poder ser marcado nessas postagens. Então, quando você consegue pegar tudo isso, o cliente ele já te deu um depoimento, ele te deu um feedback positivo, você consegue agregar muito na autoridade da loja, pegando aquele cliente ali e potencializando. Só precisa de uma estratégia, né? Encontrar uma forma. A gente falou aqui de bons exemplos, né? No boas normas do copy. E erros comuns. Quais são os erros mais comuns para serem evitados ao contar uma história no e-commerce? Fantasiar demais, né? Porque às vezes a gente tenta falar muito das dores e a gente lê, né? Em alguns momentos a gente lê, o cara sofre com isso, sofre com aquilo, né? Você já tem você fez a pesquisa, você tem todas as informações ali. Você vai pro segundo ponto, fazer as copies. Quando você começa a fazer essas copies, você tem muitos detalhes. Então, você quer trazer riqueza de detalhes, você quer começar a enfeitar demais. E, às vezes, você começa a tornar muito fantasioso, porque, às vezes, a dor do cara, ela existe, ela é assim, mas não tão incômodo.
Né? E aí, se você fantasia demais, você coloca coisa demais, o cara ele não vai se identificar tanto. Sim. Né? No máximo, talvez ele fique com pena do lead que você criou. Sim. Né? Ele vai falar assim, putz, tadinho, mas ele não vai se conectar e sentir que foi com ele. Né? Então, o segundo erro também é esse, é você não conseguir se conectar com esses leads. Né? Então, tem que saber ponderar. Né? Exagerar demais, você vai afastar o cara. Né? Você não vai conectar ele com a tua história, você vai fazer ele olhar a história de outra pessoa e sentir, tipo, putz, tadinho. Mas, ao mesmo tempo, isso prejudica, tá? É importante falar. Porque se você exagerar demais, o cara, quando ele vê a oferta, ele não vai sentir que o produto é pra ele, porque ele acha que você tá entregando muito mais do que ele precisa pelo valor. Então, ele ancora pra um lado mais negativo. Muito bom, muito bom. Então, conte a realidade. É. o recado é conte a realidade. Exato. Você deu um exemplo de aplicação de storytelling no e-mail marketing. Sim. Você deu esse breve exemplo. Eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso. Como aplicar o storytelling em e-mail marketing? Pensando assim, em uma jornada, em uma régua. E eu acredito que tudo isso faz parte, né? Quando a gente fala do storytelling. Então, quando a gente vai impactar e como, né? Entendi. Bom, faz sentido primeiro olhar a base, né? Qual o nível de relação que essa base tem? O primeiro ponto, né, é você pensar a nível estratégico. Então, se eu for pensar numa campanha de e-mail marketing, eu preciso começar a pensar a nível estratégico antes. Qual o objetivo que eu vou fazer esses e-mails? Qual a taxa de abertura do meu público para esses e-mails, né? Tem que ver se vale a pena direcionar essas energias ali. E o storytelling, ele pode vir tanto num depoimento, numa prova social, quanto contando de fato alguma história. Teve um cliente que foi na época da Copa, eu vou trazer esse exemplo para ficar um pouco mais lúdico. Na época foi um pouco na época da Copa, mas ele também tinha outras coisas. Ele vendia bonés do Brasil, e era uma época muito do pró-bolsonarismo, né? Ainda não tinha trocado a presidência. A gente fez uma sequência de e-mails com vários e vários dias, assim, várias e várias datas que fossem realmente relevantes ao público dele, porque era muito mais voltado para o patriotismo. Então, eu precisava entender para quem é patriota, o que é relevante para eles. E aí, depois disso, a gente ia fazer uma sequência de e-mails. Essa sequência, ela tinha datas. Foi uma sequência programada para ele mandar em datas específicas. Então, Proclamação da República era uma data muito importante. Pegava, às vezes, algum Tiradentes, tudo isso que envolvesse talvez alguma coisa política, né? Tudo que envolvia ali, de alguma forma, essa questão do patriotismo, eu tava junto com ele fazendo essa campanha. E aí, cada dia específico era dia de não sei quem, dia do Marechal não sei quem, que foi importante. Eu contava a história disso tudo e eu sempre mostrava produtos que estavam em promoção. Então, eu utilizava o storytelling para contar uma coisa que fosse relevante. Eu não estava spamando o spam na caixa dele. Ele recebia esses e-mails, né, na verdade, em momentos muito estratégicos, que eram datas que fossem importantes. Eu liberava um cupom que era uma oportunidade única dele estar levando. E ainda mostrava produtos que estavam na promoção ou com algum desconto. E isso só é possível quando você entende o conceito do LTV e valoriza aquele cliente na sua base, né? Então, o primeiro passo é você entender isso, é como valorizar o meu cliente na base. E aí, eu fazia essa distribuição desses e-mails, sempre com cupom de desconto para uma oportunidade única, trazia alguma coisa que fosse relevante para eles nas datas específicas e oferecia essa promoção. Era o que dava muito certo. Boa. Posso fazer a última pergunta? Claro, Lupan. Nossa última pergunta desse episódio. Como que a gente pode medir o impacto do storytelling nas vendas de um e-commerce? Bom, principalmente pelas métricas, né? Pelas vendas. Mas é muito importante a gente conseguir mensurar esses dados, né? Tem muita gente que faz testes AB e não guarda, né? Tem gente que, na verdade, ele tá no teste A, aí ele vai pro B. E aí depois ele não tem o A guardado. Ele tinha uma cópia ali, aí ele foi e mudou um monte de coisa. Ele não vai conseguir saber o que validou, o que mudou. Então, quando você vai fazer um teste AB, é interessante você manter as duas, pelo menos para comparativo, né? Ver qual que tá dando mais retorno, né? Qual que tá trazendo menor custo, qual que tá trazendo mais retenção.
E eu gosto muito de utilizar ferramentas, você tinha perguntado de ferramentas, tem muitas ferramentas que dá para utilizar, tem o Analytics, tem várias outras coisas que a gente usa para poder fazer essas mensurações. Mas o importante é você saber quanto tempo o cliente está ficando na sua página. Tem uma ferramenta que eu uso que ela me mostra como que está sendo o comportamento, ele grava a tela do meu cliente. Então eu consigo ver ali, ele está rolando a tela. Opa, ele parou aqui. Isso aqui está interessando ele. Se aquela informação ali é importante, o que eu faço? Eu otimizo ela. Então eu pego aquela informação e jogo para outro lugar. Né? Então, quando eu jogo essa informação para um outro lugar e ela me traz um resultado, aí sim eu tenho um teste AB, porque eu sei o que eu estou tentando validar. Né? Mas se eu só jogar as coisas e testar, eu não vou ter um direcionamento. Então, quando eu tento fazer uma modificação, eu preciso testar, validar. O que está dando maior resultado? Essa daqui ou essa daqui? Opa, essa daqui está melhor. Então, vamos por essa linha de comunicação. Então, acho que a melhor forma de você metrificar o resultado é você conseguir comparar. Né? Para você saber se está valendo a pena ou não, você precisa ter a base e ter a modificação. Aí você coloca na ponta do lápis, vê qual que está performando melhor e foca nessa. Estamos chegando no final aqui dessa conversa, tá muito boa, mas não termina por aqui. No próximo episódio, a gente vai falar sobre copy para e-commerce, como criar descrições de produtos que vendem. Fica de olho, a cada 15 dias tem um episódio novo aqui no Yampcast, o podcast que descomplica o seu e-commerce. É isso aí. A gente agradece muito por você estar aqui. Eu quero aproveitar para falar um pouquinho da Yamp, que na Yamp, não sei se você sabe, né? Você pode criar sua conta gratuitamente. Você só paga quando e se vender, tá? Não tem limite de prazo para você usar a plataforma. E nós temos 2 produtos principais, a loja virtual e o checkout transparente. A loja virtual é uma solução completa que você faz tudo dentro do nosso painel, cadastra produto, banners, configura o visual de sua loja e acompanha todos os resultados num painel completo de gestão. E também o checkout transparente. A Yamp é líder nesse mercado, líder em vendas com o checkout transparente, que tem inúmeros recursos que ajudam o seu negócio a faturar alto, né? Faturar muito mais do que você venderia. Através de recursos como retentativa transparente, recuperação de carrinhos abandonados, order bump, upsell, enfim, te convido a entrar no nosso site, yamp.com.br. Você pode apontar seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui e visitar o nosso site e conhecer todas as soluções. Muito obrigado por você que chegou até aqui. Muito bom. O Yampcast é uma produção executiva da Yamp, então toda a produção de conteúdo, roteiro, direção de arte, social media é da Yamp, nativa. Esse episódio foi gravado aqui no Pod Factory em São Paulo e fique ligado para você não perder a próxima. Já ativa seu sininho, já vê todos os episódios. Favorita no Spotify. É isso aí. E é isso, vem revolucionar o e-commerce com a gente. Valeu, Até tchau.